Revisão, primeiro semestre, aula 1, Histórico da Administração. Nessa aula nós vamos ver como os autores definem as 6 fases da história da administração das empresas. A primeira fase citada pelos autores, eles chamam de fase artesanal, desde a antiguidade até por volta de 1780, que é o início da Revolução Industrial. Nessa fase artesanal, o regime de produção ele é fundamentado no artesanato rudimentar. O que seria isso? Pessoas são colocadas para fazer objetos do interesse ali, podendo ser de senhores, como boa parte era baseado no trabalho escravo, e feito por ferramentas rudimentares. Havia também a junção de pequenas oficinas. As pessoas, elas necessitavam de alguns objetos e elas iam fazendo à medida que elas necessitavam, que elas precisavam. Depois de um tempo, algumas pessoas perceberam que tinham maior facilidade para fazer determinadas coisas. Vamos fazer uma suposição aqui. Imagina que eu preciso de uma panela para cozinhar. Eu não tenho muita facilidade, mas o rapaz do sítio, da fazenda ao lado, tem alguns escravos, alguns funcionários que faz isso. Então você começava a trocar mercadorias. Eu sou da pecuária, eu sou da agricultura, eu cultivo hortifrutis e troco com alguém que cria gado, ou troco com alguém que faz o objeto que me interessa. Só que essa produção ela não é padronizada. Ela é feita com algumas ferramentas. Vou fazer na medida que dá. Na medida que dá. Não tem um padrão. Então ela é feita sem padrão. Por isso que ele fala em ferramentas toscas. Certo? E a produção rudimentar. E também se dá por pequenas oficinas. Eles começam a juntar pessoas que têm habilidades para fazer pequenas oficinas. Daí surge a segunda fase, que é essa transição do pessoal que fazia o artesanato com o pessoal que começa a se juntar em pequenas oficinas e transformando em grandes oficinas. Como vocês são do curso de logística, vocês vão ver que a gente sempre vai falar das teorias da administração apontando alguns pontos. E a logística basicamente, se for definir de forma bem simplória, claro, ela é a capacidade de você entregar o que foi pedido, no momento pedido, na quantidade pedida. Então vocês vão ver a importância do transporte, da entrega, da informação, ou sistemas de informação, utilizados em cada uma dessas etapas, dessas épocas da administração, e da tecnologia. Tecnologia de informação, o transporte utilizado, entre outras coisas, ok? Então vamos lá. A segunda fase, ela corresponde à primeira revolução industrial. Vocês vão ver que alguns autores dizem que houve várias revoluções industriais durante a história. E essa se dá entre 1780 e 1860. E depois nós vamos descobrir por que 1860. Nessa fase, ocorre uma crescente mecanização daquelas pequenas oficinas. E a tecnologia, que eu falei, a importância da tecnologia. Surge a máquina de fiar. O que é fiar? É tirar do algodão aqueles fiozinhos que vão se transformar em tecidos. Tecido que é feito pela máquina de tear. Também é uma mecanização na agricultura. O descaroçador de algodão muda toda a rotina de produção. Depois vocês vão ter uma matéria específica de gestão de produção. A agilização no processo de produção, a massificação, ela atinge novos clientes. Uma maior capacidade de atendimento a clientes.
o que teoricamente gera menor custo e gera maior lucro, ok? E a partir de algumas máquinas a vapor, essas oficinas transformam-se lentamente em fábricas e usinas enormes, com enormes máquinas. E isso substitui o esforço humano, ao invés de 2 homens, 3 homens, 5 homens transportarem um pedaço de árvore. Você põe uma esteira, você põe uma máquina maior, né, com a ajuda da engenharia, obviamente, e cria uma esteira, agiliza o processo. Vocês vão ver lá em produção que está fundamentado em agilidade, tempo. Por isso que quando a gente entra em teorias da administração, vai se falar um pouco do estudo do tempo na produção. Ok? Então vamos lá. Com o surgimento de algumas tecnologias, essas oficinas elas são mecanizadas, e aí com a ajuda de máquinas tais quais a máquina a vapor, elas vão se tornando em grandes fábricas e vai aumentando a produção, diminuindo o custo, diminuindo o preço e tornando mais acessível produtos para mais pessoas. E para isso é necessário um transporte diferenciado. Transportes eles desenvolvem com a navegação, se desenvolvem com a navegação a vapor. Em 1807 ele cria-se essa nova tecnologia e também a locomotiva a vapor, que é de meados de 1820, 1823 segundo o autor aqui. Então, com o aparecimento dessas novas tecnologias, o transporte é transformado. Ao invés de você levar num carro maior, num caminhãozinho, você consegue fazer transporte de maior quantidade, tornando mais acessível o produto, mais conhecido, mais fácil acesso, mais agilidade. Então você consegue entregar a quantidade certa, na hora certa e no local solicitado. E como é que as pessoas recebiam a informação do que era necessário? Através do aparecimento do telégrafo elétrico, que é uma tecnologia da época. Hoje você acha meio ridículo isso. Mas a gente tem aplicativo de mensagem, a gente tem sistemas integrados. Isso só vai ser tratado muito à frente em outras fases da administração. Mas aqui você vai ver que só o fato de ter a informação via telégrafo já agiliza e já otimiza a produção e a logística do processo. Entramos então na terceira fase, que é chamado desenvolvimento industrial. Corresponde à segunda revolução industrial entre 1860 e 1914. A partir dessa época, começa a primeira revolução industrial, segundo alguns autores, historiadores, e aqui já tem a primeira modificação entre 1860 e 1914. Por quê? Surge o motor elétrico, uma nova tecnologia. Uma nova tecnologia surge para mudar essa questão. Ok? Então surge o motor elétrico